Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a você que está chegando, que está começando a acompanhar esta transmissão. Hoje é a 30ª noite dos nossos exercícios espirituais marianos. Estamos à véspera da solenidade de Pentecostes. Vamos juntos preparar a nossa casa, o nosso coração, preparar a nossa vida. Faça do seu lar um cenáculo e da sua família discípulos e discípulas, missionários e missionárias de Jesus, Divino Mestre. Bem, meus irmãos e irmãs, peçamos a força que vem do alto sobre cada um de nós, que nos inspire, que nos ampare, que nos guarde, nos proteja, nos livre de todos os males. Possa repelir para bem longe do nosso caminho, da nossa vida, todos os nossos inimigos, visíveis e invisíveis, declarados e não declarados, presentes, passados e do futuro, para que, tendo olhos, não nos vejam, braços e mãos não nos agarrem, pernas e pés nunca nos acompanhem, e que nos faltem a proteção, o amparo, o patrocínio da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe e eterneira das graças. Hoje nós estamos pedindo a proteção, o amparo de Nossa Senhora com o título de Guadalupe. Também unamos em pensamento, em orações e com o coração a família da nossa irmã Jerusa, aqui da paróquia, a família da nossa irmã Zefinha, lá da catedral. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos dar início a esta celebração. Quero lembrar você, deixe os seus pedidos de oração aí nos comentários. Também, caros irmãos e irmãs, você pode se tornar um evangelizador compartilhando esta transmissão, certo? Então compartilha e leva a outras pessoas esse nosso momento de oração, certo? Quero também lembrar você, se for deixar o seu pedido de oração por alguém, deixe o nome, não coloque o vulgo, tá certo? Não coloque apelidos. É muito ruim a gente rezar ouvindo apelido, né? Então fica muito lindo, a gente poderia saber. Aqui nós estamos direcionando a nossa oração, certo? Muito bem. Hoje nós conseguimos 4 cestas básicas, tá certo? Completas, com material de higiene, e segunda-feira estarei dando destino a essas cestas básicas, certo? Graças a Deus, em nossas paróquias não há pessoas passando por situações tão difíceis. Situações difíceis todos nós passamos todos os dias, mas é certo que tem sempre alguém em situações bem piores do que as nossas, tá certo? E essas cestas básicas certamente estarão sendo bem destinadas, tá certo? A instituição, o grupo que ele deixar, certamente dará um bom destino a esses alimentos, certo? As pessoas da nossa paróquia que têm passado dificuldades já estão sendo assistidas, tá certo? E não adianta a gente estar querendo aí prender tudo, podendo levar mais adiante, né, essas nossas ações, certo? Então, que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer. Vamos juntos aí fortalecer a nossa intenção, os nossos pedidos de oração, certo? Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao texto, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja do Senhor, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus o salve, Virgem, Filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus o salve, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus salve, Virgem e esposa do Espírito Santo, tabernáculo da Trindade Santa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cantemos. Maria de Nazaré, Maria vingativou, fez mais forte a minha fé, o filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Coloquemos neste primeiro mistério as intenções por Cícera Maria Santos, Daniel Filho, Elmira e família, Valdenice e família, Valdira e família, Valdira Alexandre e Valdenice Santiago. Dizemos juntos também por Beck, Welton, Lucinete, Ilka, Maria Graciele, Penha Araújo, Jacó Santos, Flávia Provençais, Lindalva, Williams Rodrigues, Maria Clara, Amaro, Maria Gorete, Maria Alves, Patrícia, Nazaré, Lindalva, Ana Rosa, Neide, Débora, Tonha, Rosa,
filha de Tônia, Paulinho, Gabi, toda a juventude da Catedral, Lenita e Breno, Cristiane, Sandra, Ângela, Severina, Luciene, Padre Júlio Santana, Nice Gomes, Josué Oliveira e Jair, Nicolas Assis, Nilda Alves, Selene Correia, Alan França, Ricardo Roseno e Severina, Paulo Ricardo, Vânia, Lívia, Renata, Tamires, Solange, Edilma, Adualdo José, Padre Clécio e a sua esposa, que juntos estão completando hoje 11 anos de casados. Maria Alves, Maria José, Maria lá de Gaibu, Eunice, Nando, Iva, Ivan, Zélia, Gabriel, Vitor, Pedro Aparecido, Danilo, Luana, Cida, Ciene, lá de Suape, Júlio Rafael e sua mãe, Rosana por sua saúde, Sueli e família, Irmã Rejane, Sofia, Joaquina, Irmã Rejane que teve uma graça recebida, Josélia Chaves e família, Cícera Rodrigues, Nelson Lima, Gabriela Silva, Valdênia, Ninha, Ana Cláudia, Padre João Neto, Madalena, Luiz, Paulo, Cláudia, Clério, Fabiane, Miguel, Heitor, Fabrício, Fernanda, Adriana, Alexandro, Maria Vitória, Luciana, Lisandra, Wilson, Jonathan, Davidson, Hilda, Fernando, Nádia, Edna, Luiz, Mauro, Márcio, Marcos, esposa de enteados. Rezemos juntos, meus irmãos e minhas irmãs, este primeiro mistério. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
do Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levante-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos, fujam de sua face os que o rodeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cantemos. Maria, teu quero ver, Maria, teu amor. Segundo mistério, contemplamos a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Rezemos nesse segundo mistério por Cecília, Micaele e Alicia, que são sobrinhos de Valdenice. Também rezemos por Maria Neves, Maria Pereira, Cremila Nunes, que é minha madrinha, Rosa Costa. Rezemos por Maria Betânia, Josenildo, Rebeca Júnior, Luana Wesley, Wilson, Rosângela, Cauã, Letícia, nosso irmão Ítalo, nossa irmã Crisley, Maria Lisla, Luísa, Antônia, Adilson, Luana, Aninha, Gleison, Estela, Manuel, Eunice, Severina, Rosângela, Edson, Tiago, Caio, Theo, Ângela, Edilson, Daniel, André e seus filhos, Eide e família, Jennifer, Daphne, Cecília, Vinícius, Miguelzinho, Mariane, Carla Costa, Bianca Silva, Leide e família, Tamires, filha de nossa irmã Ângela, Amara Damásio, Gleison, Vadeilda e esposo, Victor, esposa e filhos, Vinícius, esposa e filhas, Fadima, Rian Francisco, Sérgio Golder, Mocinho Félix, Dalvinha, Micheline, Jerusa e Amorim, Emily, Carla, Miguel, Pedro, Leilda, Vinícius, William, Ericleide, Viviane, Pedro, Davi, Simone, Eduardo, Wilson, Marinalda, Odete, Luzinete, Eliette, Edson, Rejane, Sônia, Joaquina, Laíde, Edmar, Rinaldo, Donatel, o Eldo José de Barros e seus familiares, Rosane, Paulo Alves, Luciano Souza, Mozart Ribeiro, Andréa Maria, Ana Cláudia Lins e família, Carlos Alves e família, Elisângela e família, Jeane,
Josenilson, Rogério e família, Jane, Sandra Regina Soares, Neide Bueno e Laine e família. Laine, que é lá de Santa Luzia. Rezemos este segundo mistério. Pai dos céus, dai força, Jesus Cristo, dai poder. Maria Santíssima, dai coragem para essa batalha vencer. Sem morrer, sem debater, sem o juízo perder. Deus quer, Deus tem poder, nós vamos vencer. 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 Deus quer, Deus tem poder. Nós vamos vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levando-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos, fujam de sua face que os odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cantemos. Mãozinha do céu, eu não sei rezar, só sei dizer que eu quero te amar. Assim é teu nome, pronto é teu pé. Terceiro mistério. Contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Neste terceiro mistério, rezemos por João Lopes, Tamires Viana e família, Poli e família, Vinícius Manuel e família, Elias Silva. Rezemos por Douglas, Iago, Leonardo e Ana Lúcia. Rezemos também por Eliette, Alice, Dimar, Iris Albuquerque, Flávia, Maria das Graças Silva, Mir Alves, Elizabeth, Roberta, Roberto, Daniel, Francisco Gomes, Penha Araújo, Jaqueline, Pedro Aparecido, Tamires Guzmão, Rival, Luciano, Daniel, Adriana, Aline, Valdec, Kaique, Heitor, Danilo, Silas e Alicia, Elisete, Alberto Simeão, Luciana, Sema, Pedro Luiz, que é o neto da nossa irmã Sônia, Gleice, a filha da irmã Sônia, Karina, também filha da nossa irmã Sônia, Nídia, Basti e família, Roberto e família, Roberta e família, Rosângela e família, Mércia e família, Marli,
Odete e família, Ricardo, Leite Salles, Amanda Buarque, Flávio, Adriano Júnior, Alex, Cíntia, Débora, Alcelene, Maria José Paulino, Verônica, Neide, Rosiane Barbosa, Solange Silva, Mariane e Cecília, Jane Eja, Brenda Lee, Diana Lee, Silva e família, Rosa e família, Maria Alves, Sabrina, os médicos que acompanham nosso irmão Nando, né, que é o Dr. Paulo e Dr. Leonardo, Valdira, Sandra e família, Gerson, Judite, César e família, Edna Freire, Emanuel e José Paulo. Me veio agora à mente um ditado muito dito aqui em nossa região, né, que diz assim: quem boa com Maria faz, em casa deita em paz. Olha o livramento que Deus está te dando nesta noite. É melhor fazer o caminho certo. É melhor repousar em sua casa do que encontrar em outros caminhos aí problemas para a sua vida, problemas da sua família. Essa é a mensagem que Deus está mandando dar esta noite, certo? Nada é em vão, nada é por acaso, tudo tem o objetivo de Deus na sua vida. Então é melhor você pegar os seus passos, direcionado para a sua casa, para que então você possa repousar na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É a mensagem de Deus que está dando aí para alguém. Enfim, você que está acompanhando, quem está participando desse momento de oração, e sentir no seu coração um apego, sentir no seu coração que está mensagem direcionada para você, muito bem. A melhor coisa que tem é abraçar e guardar em seu coração as mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos. Pai do céu, nos dai força, Jesus Cristo nos dai poder. Maria Santíssima, dai coragem para essa batalha vencer. Sem morrer, sem rebater, sem meu juízo perder. Deus quer, Deus tem poder, nós vamos vencer. 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 Deus quer, Deus tem poder. Nós vamos vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes que você chama de amor, a glória e a honra de nossa morte. Amém. Levante-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, sejam dispersos seus inimigos, fujam de sua face que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Pelas estradas da vida, um coração caminho contigo pelo caminho, Santa Maria, Quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. Esse quarto mistério colocamos também como intenção Marlúcia Maria, Verusca Lopes,
Rafaela e família, Joselma Nascimento, Cora e Fátima, pela saúde delas, Eunice e Rubenice, por ambas famílias. Kelly e família, Eliane e família, Verônica Lopes, por sua saúde, ela também tem enfermeira, com nossas orações, confia em Deus e em nossas orações. Nieja, Luciana, Giane, Samuel Souza, Marivalda, Sérgio, Luciclene, Gilson, Valdir Alexandre, Severina Rosa, Silvânia Maria, Silvânia Gaetano, Darcy Jorge, pelo Grupo Semeadores da Paz, pelo Centro das Mulheres do Carlos Agostinho, William Rian, Aldo e família, Conceição, Patrícia, Verônica, Elisiano, Adeildo Filho, Vanessa, Jonas, Júlia, Cícero, Marcos, Henrique, Ruth, Elaine, Aldenir Fonseca, Ivanildo, Lado Samuel, Giovana, Acácio, Mônica, você, Enésia, Ney Bueno, o bloco que foi de Pontezinha, Maria das Graças Silva, Miguel Dornelas, Amanda, Rosinaldo, Jardel, Isadora, Heitor, Antônia das Dores, Geisa, Djanira, Djanete, Maria José Damásio, Lindaldo Henrique, rezemos com amor e confiança este quarto mistério. Pai dos céus, força, Jesus Cristo é poder. Maria Santíssima, dá coragem para essa batalha vencer, sem morrer, sem me abater, sem meu juízo perder. Deus quer, Deus tem poder. Nós vamos vencer. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas padecentes e socorreis principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes que concessamos em amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levante-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, e sejam dispersos os inimigos, fujam de sua face os que os odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Maria do povo, quantos aflitos Quinto e último mistério. Convido você, em sua casa, a ficar de pé. Vamos juntos rezar esse quinto e último mistério com muito amor, com muita confiança, aos que estão no interior, aos que estão acompanhando as transmissões nos mais diversos lugares e nos extremos, da nossa diocese, e também no Brasil, que acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, atinge tantas pessoas. Vamos rezar, vamos pedir a Deus por todos nós, certo? Esse
mistério, contemplamos o encontro de Jesus no templo entre os outros da lei. Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs, por Marleide Silva, Maria Gorete, Marcílio Bernardo, Janete Barros, Elziva Marinho, Gabriela Beatriz, Nélia, Gustavo Boberval, Marília, Juliana e família, Padre Carlos Leal, Raimundo, todas as irmãs do nosso apostolado, da nossa diocese, Sinésio Reis, Edson Alves, Gerlane Silva, Valéria Santos, Maria Betânia, Larissa, Luan, Maria Vasconcelos, Henrique, Lucas, Socorro, Isaac, José, Cleide, Roberta, Aldemir Maria, Nau, Gilvan, Genival, Edinaldo, Flávio, João, Fábio, Cláudio, Isaac, Marival, Matinho, Severino, Isabel, Sandra, Antônia, Jane, Miriam, Gildo, Juliana Silva, Rodrigo Silveira, Flávia Caldino, Cléa Santana, Eline Silva, Leandro Lins, José Leonardo, Ramir e família, Regina Oliveira, Emília Lúcia, Maria Genésio, Paulo Genésio, Gerlane Maria, Tassiane Silva, Celina Silva, Célia Torres, Célia Santos, Delice e família, Joel e família, Elonísia e família, Rafael, Raquel e família, Robélia e família, por todas as viúvas de nossas comunidades aqui da nossa diocese. Quero colocar também ainda Riana, Ayumi, Bernardo, Clara Vitória, Beatriz, Lara, Mirelle, Manuela, Maicon, Tyson, Thales, Thiago, Daniel, Davi, Caí, Cauê, Viviane, Isadora, Isabela, João Pedro, Jamile, Riso, Cecília e família, Juan, Gabriela, Pedro Henrique, as netas de nossa irmã Dimar, todas as crianças lá da Catedral, da Santa Luzia, daqui da nossa paróquia. Rezemos pelos profissionais da saúde, médicos, enfermeiras, todos aqueles que trabalham na saúde, né? Rezemos pelos funcionários, pelos profissionais da educação e de segurança. Rezemos pelos comerciantes, pelos pequenos, micro e grandes empresários, né? Os donos de redes comerciais. Rezemos por todos os profissionais. Rezemos pelos que estão desempregados, para que tenham paciência, fé. Vamos superar tudo isso. Rezemos pelos que estão ainda empregados, né? Para que continuem empregados. Rezemos pelos enfermos, para que tenham sua vida e sua saúde restabelecidas, restauradas. Rezemos pelas almas dos nossos parentes, amigos e benfeitores falecidos, principalmente aqueles que faleceram vitimados pela Covid-19. Certo? Vamos com muito amor e confiança preparar a nossa casa de família nesse quinto mistério, já adiantando para o dia de amanhã, que é o dia todo dedicado ao Espírito Santo de nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos rezar com muito amor e muita confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes que vos achamos de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos juntos fazer nosso agradecimento, nossa consagração. Levante-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos, fujam de sua face os que os odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infinitas graças nos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos alegrar, vos saudamos com esta salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, envenenados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eis a pois advogada nossa, esse vosso olhos misericordiosa nos ouvei, e depois desse desterro no sangue Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, obviamente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. consagração a Nossa Senhora. Amém.
vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está em todos nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora de Guadalupe, desde os altos céus sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que essa bênção do Senhor nosso Deus seja hoje sobre nós e permaneça conosco para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Lembrando a todos que amanhã é dia de Pentecostes. Prepare sua casa, prepare um arranjo, uma decoração, utilize-se de cortina, tecido, fitas, vermelhas para decorar sua casa. Vista uma peça de roupa vermelha, lembrando a cor litúrgica do Espírito Santo vermelho, também simboliza o fogo abrasador de Pentecostes, do Espírito Santo, o que renova e que restaura a nossa fé. Bem, irmãos e irmãs, amanhã, às 18 horas da manhã, estou celebrando na Catedral e transmitindo ao vivo, diretamente da Catedral de Nossa Senhora da Conceição. À tarde, celebro aqui na paróquia a missa de Pentecostes e farei também o encerramento, a coroação de Nossa Senhora. Às 19h30 estarei também celebrando lá na Catedral o encerramento do mês mariano e coroação da Virgem Maria. Então, até amanhã, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos todos uma santa e abençoada noite. E no final. Essa que avança